Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Maírla. Estou passando aqui para poder falar um pouco com vocês sobre a adequação curricular. Eu sou uma professora aqui da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Já tenho alguns anos trabalhando com os alunos especiais, com essas classes inclusivas, e a pedido de algumas colegas que falou assim: Mai, como é que você faz esse preenchimento de formulário sem desconfigurar? E aí eu vou trazer para vocês como eu faço. Eu tenho aprendido muito, acredito que eu ainda tenho muito para aprender, mas eu vou trazer aqui para vocês não a maneira exata de preencher uma adequação, mas a maneira que eu faço as minhas, então é uma experiência pessoal. Eu vou começar, pessoal, trazendo aqui para vocês um slide, uma apresentação de uma formação que eu participei e eu deixei salvo por achar riquíssima. Porque antes da gente pensar em adequação curricular, a gente precisa ter um entendimento do para quê, do porquê a gente faz uma adequação. Quem recebe essa adequação curricular? Então, a adequação, ela é com o público da educação especial. Claro, né, meu povo? O pessoal que tem uma deficiência, um transtorno, uma habilidade assim de superdotação, um transtorno específico, ele não vai conseguir seguir ali o nosso planejamento comum, o planejamento, né, que a gente dá para todos os segmentos. Esse aluno ele vai precisar de algumas modificações. Por quê? Por conta das suas, né, especificidades. Então, esse é o primeiro ponto. Quais os documentos que nós nos norteamos para fazer? Como professores, nós precisamos nos respaldar. E o que nos respalda? Um dos principais documentos que nós temos para esse respaldo é o currículo em movimento. Todos esses documentos, eles são disponíveis lá no site gratuito da Secretaria de Educação. Pessoal, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas isso é muito importante. As adaptações, essas adequações, elas funcionam com adequações de menores e maiores portes. Ou seja, aqui você pode, se eu passar aqui rapidinho, dar um pause e vocês conseguirem ler aqui com mais clareza. Mas essas de menores portes são aquelas coisas mais corriqueiras que a gente faz ali no dia a dia de alteração. São as que a gente chama de menores portes, ou seja, que a gente faz ali no nosso planejamento, mas alterando uma coisinha ou outra para aqueles alunos que necessitam. Por isso que a gente dá esse nome de menor porte, desculpa. Por quê? Porque elas são mais corriqueiras, né? A gente consegue fazer ali com mais facilidade. Geralmente essas são as que a gente as que nós mais fazemos, tá bom? Aí tem uma divisãozinha aqui, né? De quais elas são, essas de menor porte. Nós temos as organizativas, nós temos ali com objetivos e conteúdos, temos as didáticas, temos da forma de avaliação. Então, né? Eu achei que ficou uma dúvida. Volta aqui, dá uma lida, dê um print, porque eu não vou ficar lendo de um por um para não ficar muito extenso, tá bom? Essas de maiores portes. Quando a gente já fez todas as de menores portes, que a gente já modificou, que a gente já tentou alterar, que a gente, né, já tentou ali modificar e a gente viu que mesmo assim o aluno, ele tem uma especificidade maior, né? Que tá ali resultando de fatores de complexidade, né? De uma aceleração, de um nível de conhecimento maior ou menor, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai dar uma atenção maior. Por isso que é de maior porte. Essa de maior porte, ela também tem, né? Ao que, né? Ela é dividida, ao que ela é relativa aos objetivos, conteúdo, metodologia. E como eu achei esse material muito importante para mim, eu resolvi trazer para vocês aqui de início, só para vocês terem também esse fundamento, né?
respaldo na hora de responder, às vezes um pai, responder um responsável. Então, o conhecimento ele nunca é demais. Pessoal, é de suma importância, principalmente para a gente que trabalha com essa turma, dar uma lida nos documentos que trabalham a educação especial. Nós temos ali os cadernos e um desses cadernos ele é especial para educação especial. Nós temos os PCNs que trazem estratégias para esses alunos com necessidades. Então, assim, nós temos um aparato muito grande que traz para a gente uma possibilidade de dizer, eu faço porque tá ali, eu faço porque a secretaria, né, me respalda, e não é só um achismo nosso. Então, né, se você nunca leu, dá uma lida que, olha, vale muito a pena. E aí, pessoal, como e quando aprender? Quando a gente deve aprender a fazer uma readequação? Só quando eu pegar um aluno? Ou será que desde a nossa formação inicial? Uma coisa é, se você não teve esse aprendizado desde a sua formação inicial, a hora certa é agora. O que o aluno ele vai aprender? Porque eu resolvi trazer, né, como e quando aprender para a gente professor, mas aqui é na visão do aluno, né? Eu só não quis perder essa oportunidade de fazer uma reflexão. Mas a gente precisa, na hora de fazer a adaptação, essa adequação curricular, perguntar como e quando o nosso aluno ele deve aprender, como ele vai aprender, o que ele deve aprender, quais são as formas que eu vou organizar para ser eficiente a aprendizagem desse meu aluno, como e quando eu vou avaliar esse meu aluno. A gente precisa entender que às vezes o nosso aluno ele tem uma especificidade que vai mudar ali toda a nossa realidade de aplicação do conteúdo, de avaliação. Se eu tenho um aluno no terceiro ano que ele ainda não é nem alfabetizado, como que eu vou dar ali para ele uma produção de texto? Eu vou precisar trabalhar com ele o resgate de anos anteriores. Então, na hora de preencher a minha adaptação, minha adequação curricular, eu vou ter que voltar no primeiro ano, eu vou ter que voltar no segundo ano. Por quê? Porque o meu aluno necessita disso. E aí eu trouxe aqui um exemplo, e está até escrito aqui, né? Preenchido a partir de uma situação real encontrada na SEDF. Quando eu tive essa formação, eu achei isso aqui riquíssimo para me auxiliar. Porque às vezes eu não sabia qual era a melhor forma de colocar os dados. E aqui traz esse norte. Então, precisou, ainda está perdido, vem aqui, dá um print, pausa o vídeo para você ter aí esse norte. Eu vou só dar aqui nesse diagnóstico, dar uma ênfase, vou até colocar a setinha aqui, para esse diagnóstico do estudante. Às vezes a gente tem aluno, deixa eu voltar, às vezes a gente tem aluno que ele não tem apenas uma síndrome, ele tem várias. Então, você vai colocar ali sempre a síndrome e o CID daquela síndrome. Então, você tem que, se ele tiver 3, você vai colocar as 3. Você tem que sempre colocar de forma documental com base naquilo que o aluno está vivendo. Maíla, mas por que você está dizendo isso? Porque lá na frente a gente vai precisar preencher qual a medicação que ele está tomando, qual o atendimento que ele está tendo. E se você não tem um contato aí com a escola, com os pais, às vezes a sua informação ela fica incompleta. E a gente tem que lembrar que isso aqui é um documento, viu, pessoal? Então, cite desde o início todas as síndromes que ele tem. Se você começou o primeiro bimestre, seu aluno era diagnosticado com uma síndrome, mas aí no segundo bimestre, o pai chega e fala assim, olha, agora ele foi laudado com outra síndrome. Você pergunta para o pai, pede o laudo, mas não deixe de colocar aqui sempre atualizado. Lembrando que a gente que está nos anos iniciais, a gente faz 4 readequações, porque a gente faz uma por bimestre. Então, esses pequenos dados, eles precisam ter uma atenção nossa, tá bom? E aí, pessoal, aqui eu vou passar para vocês algumas coisas preenchidas para vocês terem algum norte, porque às vezes a gente troca as informações, onde é para a gente colocar habilidades, a gente coloca o atendimento que ele está tendo. Então, assim,
não tenha pressa na hora de fazer o seu preenchimento de formulário, para você não ter que refazer por estar colocando informações no lugar errado. Essas informações aqui preenchidas, ela é muito legal, porque elas são muito legais, porque ela já traz para você aí um norte do que você, né, deve colocar. Então, sentiu dúvida? Vem aqui dar uma olhadinha, porque aqui traz pra gente, assim, até às vezes uma palavra, até mesmo uma ideia daquilo que a gente está fazendo em sala de aula. Por isso que eu achei interessante trazer para vocês essa apresentação. Não vou ler passo a passo para não ficar muito estendido, mas aí, como eu já tô dizendo aí repetidas vezes, dê um pause, dê um print para você ter esse arquivo que ele é muito rico. Adequação organizativa, a avaliação diagnóstica. E aqui, turma, aqui, pessoal, o que acontece? A adequação curricular, que é o bicho de sete cabeças desse formulário. Esse aqui, que é o que a gente preenche, que sai formatação, que dá tudo errado, que a gente copia e cola e na hora de salvar vira um peteco. Então, esse daqui, já passei todos para vocês, que eu vou abrir aqui o meu modelo para mostrar a forma que eu faço para vocês. Então, já tô aqui nele. E aí, pessoal, tem duas formas para preencher isso aqui, que não vai desconfigurar o seu formulário. Isso aqui é muito manual, pessoal, muito manual. Então, vamos lá. Eu tenho na minha pasta, eu vou mostrar aqui para vocês a minha pasta. Eu tenho uma pasta só com as minhas readequações e com alguns documentos oficiais, alguns modelos, algumas coisas necessárias. Eu tenho o meu currículo em movimento, só o conteúdo, porque é um documento muito extenso, então eu tirei ali, deixei só os conteúdos para facilitar para mim na hora da visualização. Então, eu vou abrir aqui para vocês o que eu deixei só em conteúdo em PDF e vou mostrar aqui para vocês, começando aqui por português. Aqui no currículo em movimento, nós temos objetivos, conteúdos e tem aqui os anos. Então, eu tô aqui no terceiro ano, mas o meu aluno, ele tá com dificuldade. Então, turma, pessoal, desculpa pelo turma, requisitos ainda da nossa pandemia. Então, a professora, né, dando aula, então, relevem aí, por favor. Mas aí eu tô aqui, pessoal, com um aluno do terceiro ano, que não, que como eu disse, né, tem uma dificuldade, eu vou precisar fazer resgate. Então, da onde eu vou pegar os conteúdos? Aqui, do primeiro ano. E aí, da onde eu vou pegar os objetivos? Aqui, do primeiro ano. E aí, então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou trabalhar, né? Tá lá dividido com o pessoal da escola, é o que eu tô dando para os meninos do terceiro ano, relatos orais. E aí, eu venho aqui, só copio, vou no meu formulário, e aí, para facilitar a minha vida, eu vou e colo. Nem sempre isso aqui vai dar certo. Quer dizer, a maioria das vezes isso aqui vai dar muito errado. Por quê? Por mais que eu venha aqui, dê o espaço e depois, né, coloque a pontuação correta e altere aqui a letra, coloque na letra que já estava o outro, isso aqui vai dar errado. Por quê? Porque a configuração desse documento, ele é muito sensível, é muito específico. Então, eu não aconselho vocês a fazerem isso. Se vocês colocarem dessa forma, o que vocês podem fazer? Vir, depois de colar e copiar manualmente de novo, que é o que eu tenho optado. Então, aqui, relatos orais de acontecimentos do cotidiano, entre vírgulas. Ah, Maíla, achei que desse jeito ficou muito chato, não gostei, vai me dar muito trabalho. Gente, vai dar trabalho mesmo, viu? Vai dar trabalho, mas eu garanto que você fazendo desse jeito não vai dar alteração no seu documento, porque você fazer serviço de só copiar e colar aqui vai desconfigurar
tudo que você vai fazer. Outra coisa, se você optar por fazer direto aqui no seu formulário, você vai ter que ter cuidado com esses espaçamentos. Se eu escrevi aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu escrevi aqui e ficou assim, matemática aqui, e aqui já tá tudo escrito, vamos dizer que tá tudo escrito, tá, pessoal? Chegou até aqui a minha escrita, né? E aí, só o matemática ficou aqui, vocês vão precisar dar mais um enter para descer esse matemática. Você vai precisar ter esse cuidado com... olha só já como é que já ficou desconfigurado. E aí, ficou desconfigurado, pessoal, a gente já entra em pânico. Porque esse relatório, para você subir aqui, ó, ele vai dar muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. Ou você tenta fazer ele mais sucinto, já para ele ficar tudo dentro aqui e eu não precisar mexer, ou vocês vão para a segunda forma de fazer, que eu aconselho, que é muito mais fácil. Ai, Maíla, por que você começou já pelo muito difícil? Para vocês verem que é muito difícil. Então, qual é a melhor forma de você fazer isso aqui para jogar dentro desse quadro? Gente, tendo outro arquivo. Eu vou até disponibilizar para a nossa orientadora esse quadro para adequação. Então, é um outro arquivo que eu vou vir aqui, ó. Eu vou jogar de novo o que eu copiei lá. Ah, não, foi no conteúdo, né, que eu copiei. Então, eu vou aqui no conteúdo e aí eu vou jogar aqui no conteúdo. Relatos do cotidiano. Veja que aqui, se não ficou desconfigurado, eu posso nem... Como eu não tô lá, ó, tá vendo aqui, já desconfigurou. Tá vendo, gente? Que o desconfigurar é isso, ó. Olha o tamanho do espaço que ficou. Então, tem como eu usar isso aqui assim? Não. Mas eu já copiei, o que eu posso fazer? Pelo menos é o que eu faço, viu, galera? Eu venho aqui, ou dou mais um espaço. Olha, aí se for para colocar lá, já vai não dar. Como eu quero que tenha essa marcaçãozinha do início, eu venho aqui e digito. Relatos orais de acontecimentos do cotidiano. Pronto. Aqui eu venho e apago. Acontecimentos do cotidiano. Por que tá dando essa alteração aqui? Tá dando essa alteração por conta do espaçamento. Então, eu venho aqui e dou mais um espaçamento. Ou, eu venho aqui e dou mais um espaço. Ou eu mudo aqui e deixo sem. Aí vai a critério de vocês. Se eu deixar sem, esse aqui que vocês podem ver que estava até sem antes, eu já posso deixar o copia e cola de uma vez. Mas isso aqui, gente, é extremamente manual. Extremamente manual. Eu só consigo fazer isso aqui tendo muita paciência. Então, não adianta eu vir querer fazer isso aqui rápido. Então, vamos lá. Eu vou fazer mais uma cópia lá do nosso currículo em movimento. Eu vou aqui no currículo em movimento de novo. Eu vou lá no meu currículo em movimento de novo. Que eu não estou achando, que eu fechei. Deixa eu abrir ele aqui de novo. Currículo em movimento, só conteúdos. Então, eu vou aqui no meu currículo em movimento. E vou copiar agora aqui mais um trecho. E vou lá no meu quadro, no quadro que eu fiz. E aí, como eu coloquei ali os relatos primeiro, ele vai ser o primeiro aqui também. E o espaçamento. Tá vendo que esse aqui nem precisou? Olha só que legal, né? Quando isso dá certo, como fica bom. Gente, eu não sei se tá dando pra vocês visualizarem bem, né? É porque, como aqui não tenho muitos recursos, que foi o único programa que eu consegui baixar, mas eu espero que dê pra vocês verem que por esse quadro aqui, não vai dar aquela dificuldade lá, ó, quando eu der espaço, não vai dar aquilo. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, de desconfigurar, tá vendo? O quadro, ele não vai desconfigurar, porque aqui não tem aquela formatação lá. Então, aqui eu vou poder escrever o tanto que eu quiser. Então, aqui é muito mais fácil vocês fazerem por esse quadro. Muito mais fácil. Eu vou copiar umas outras coisas lá aleatórias, só pra mostrar pra vocês. Eu vou copiar aqui entrevistas, né, que é o meu segundo tópico.
Aí eu copiei aqui entrevistas, né? Coloquei. É só para vocês verem mesmo como que esse passo a passo, como fazer lá pelo quadro, torna mais fácil. Aí copiei e aí coloquei, né? Eu quero apagar aqui, que eu vou deixar sem esse inicial, que eu achei mais organizado. E aí, digamos que aqui tá tudo preenchido do jeito que eu quero. O didático, o que eu vou fazer para avaliar. E aí, eu preenchi tudo. Eu vou fazer um confere, né? Se deu tudo certo. Se eu quiser que fique tudo, né, numa mesma linha, eu venho aqui e dou Enter, ó, para baixar, né, o História. Fica tudo a critério de vocês. Eu sempre deixo de onde para. Eu não me importo de ter ficado assim um pouquinho para cima, mas às vezes você é uma pessoa que tem um toque, né? Igual que ciências tá lá em cima e eu quero que ciências vai para baixo, então eu vou aqui no último, né, e dou enter para abaixar o ciências até lá embaixo, para deixar o meu quadrinho bem organizado. Mas vocês veem que fazendo aqui separado foi mais fácil? E agora, digamos que eu terminei de preencher tudo aqui, os quadrinhos. E eu terminei de preencher todos os quadrinhos. E eu até dou a dica para vocês que vocês tenham, se vocês quiserem, eu até mando para vocês esse currículo aqui, ó, em movimento, só com os conteúdos, porque ele é muito extenso. Então aqui, ó, eu tenho ele só em conteúdos. Eu diminuí ele, eu apaguei as outras partes. Então aqui eu só tenho conteúdos, ó, língua português. Mesmo assim, veja que ainda é extenso, né? Então, eu deixei só conteúdos. Só conteúdos. Então, fica mais fácil. Se você for até lá embaixo, no meu vai ser só conteúdos. Que aí fica mais fácil para você, porque o currículo em movimento é muito extenso. Aí, digamos aqui, eu terminei de preencher o meu quadro, o que eu vou fazer agora? Eu vou copiar. Eu venho aqui em professor, faço a cópia de todo esse quadro, que já tá todo bonitinho, todo formatadozinho. Já coloquei ele todo centralizado, tá todo bonitinho. Já corrigi se tá centralizado, a letra, se tá padronizado. Terminei de copiar, vendo que de onde eu comecei a copiar, isso é muito importante. Eu comecei a copiar aqui, ó, de professor responsável. Eu vou lá no meu formulário original, venho aqui de professor responsável até o final desse quadro. Olha que legal, gente. Olha como evita sofrimento nosso. Isso aqui é um achado e isso aqui é o segredo que ninguém quer contar. Eu vou lá até o finalzinho, terminou aqui, tá tudo selecionado. Vou voltar lá para vocês verem. Deixa eu só diminuir aqui essa tela. Eu vou aqui voltar para vocês verem. Tá tudo selecionado. E eu já tinha copiado lá. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou colar. Então, vamos lá. Pronto. Olha que milagre, gente. Não tem nada desconfigurado. Tá tudo alterado. Se vocês derem um pause, vocês vão ver, né? Que mudou tudo, né? E olha só, tudo organizado, não tá totalmente desconfigurado, pelo contrário, tá tudo bonitinho. Pronto, terminei de preencher tudo. Eu sempre gosto de fazer a minha assinatura aqui, ó, online, né? É uma opção para vocês. E aí, pronto, tá aqui no Word. O que eu vou fazer? Eu sempre mando assim, eu salvo, né? Aqui eu vou salvar já, porque o meu é modelo. Eu salvo e também salvo como PDF. Como eu salvo como PDF, eu coloco salvar como, seleciono a pasta, né, que eu vou querer. Aqui, readequações, preenchimento, colocar um aqui só para eu saber que é. E vou selecionar aqui no arquivo PDF. E aqui coloco salvar. Pronto. Aqui já vai estar, né, o meu PDF, que é o que eu vou mandar. E olha só, gente, como tá tudo configuradinho. Vou lá naquele quadro para vocês verem como fica bem. Olha só, que milagre é isso. Ó, não tem nada desconfigurado. Por quê? Porque eu fiz separado, eu não fiz aqui. Hoje em dia, eu falo para vocês, eu já faço tudo aqui. Mas tudo bem digitado, já pelo costume. Mas qual é o meu conselho para vocês? Façam em um quadrinho, né? Façam aqui nesse quadro de adequação separado, tá bom?
Pessoal, eu espero ter ajudado, né? O meu objetivo aqui foi ajudar. Eu espero ter realmente ajudado vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.